Sejam todos bem-vindos para mais esta aula. Desculpem-nos o atraso, né? Mas hoje a designação é 1 Coríntios 14, 15 e 16. Então, são 3 capítulozinhos para a gente terminar a primeira epístola que nós temos de Paulo. A gente já frisou que não foi a primeira. Ele já havia escrito uma outra. E ele já havia recebido resposta dessa outra. E aí eu fico imaginando, o que nossos irmãos cristãos e nós falaríamos se fosse descoberta essa primeira epístola de Paulo? Será que a gente ia se comportar como o pessoal que foi citado no livro de Mórmon? Uma Bíblia, nós já temos uma Bíblia. Era algo a se pensar. Sabemos que não é a primeira. E se fosse descoberta, aceitaríamos para fazer parte do Evangelho? Isso é interessante também, porque Paulo, ele não, eu vou sentar e vou escrever a Bíblia. Não, isso era uma carta não tão pessoal, porque ele estava escrevendo para uma congregação. Eu acho que ele jamais imaginou que hoje essa carta ia ser lida por bilhões de pessoas. Então, quando ele escrevia de acordo com aquela necessidade para aquele povo específico. Ele não estava procurando fazer algo canônico. A gente que canonizou como fazendo parte da Bíblia. Certo? Continuamos nessa carta aos Coríntios. A cidade de Corinto, depois eu vou colocar até uma imagem no vídeo editado, para vocês verem onde ficava a cidade de Corinto. Ela é um istmo. Alguém lembra de geografia o que é um istmo? Lembra? É uma faixa de terra e tem água dos dois lados. Ela conecta, sim, a outros continentes, a outros países, mas é uma faixinha de terra. Era isso que era Corinto. E por ter essas duas saídas e entradas para 2 mares diferentes, para o Golfo de Corinto e para o Golfo Sarônico, era uma cidade que a gente podia chamar de cidade portuária. Então, imaginem hoje aqui Itajaí, Santos, né? Itapoá. E, claro, quando a gente diz uma cidade portuária, ela carrega uma fama com ela, não carrega? Ok, cheiro de peixe é a menor das famas. Qual é a maior fama que uma cidade portuária carrega? Uhum. Movimentação de pessoas, mas, por exemplo, em saúde pública, a gente nota que nas cidades portuárias, como, por exemplo, Santos, a gente tem um maior índice de IST, infecção sexualmente transmissível. Então, para nós da saúde pública, uma cidade portuária já demanda uma atenção maior em questão de infecções sexualmente transmissíveis. E é essa a fama que essas cidades portuárias carregam. Da depravação, da imoralidade. Por quê? Chegam os marinheiros ali que passaram 30 dias no mar, aí quando eles aportam, eles vão procurar essa diversão e geralmente era uma diversão sexual. Então, até hoje uma cidade portuária carrega essa pecha de ser uma cidade mais imoral, mais lasciva e coisa assim. E era o que acontecia com Corinto por ela ser essa cidade portuária. É tanto que Paulo começa, e falamos aqui nas aulas, lidando com a imoralidade, que estava sendo demais. Certo? Dúvidas até agora? Depois eu vou colocar a imagem para vocês acompanharem lá no vídeo e ver onde ficava Corinto. Então, era uma cidade assim que a gente podia dizer que era uma cidade bem doida, bem louca, tá? Vida louca em Corinto. Era o tempo todo entrando e saindo gente, navio chegando, navio partindo, língua diferente, sei lá, talvez tipo o quê? Uma 25 de março? Uma Santa Ifigênia, que é um pessoal falando libanês, outro falando chinês, outro comendo um arroz tailandês. Era essa mistura de culturas, de crenças. E os cristãos, eles tinham um ramo lá.
e parece que estava sempre, vamos dizer, sitiado. Sempre por conta dessas atividades morais, ela estava sempre ali no meio, cercada, espremida por essa imoralidade. Paulo, ele estava morando em Éfeso, nessa época, e estava ciente dos problemas que aconteciam em Corinto. Ele já havia recebido uma carta, já tinha escrito outra carta, e agora ele vai se dirigir a outros problemas, continuando essa série de conversações. O capítulo 16 claramente foi escrito por outra pessoa. Paulo escreve só o final para demonstrar que é ele que está dando selo para aquela carta que foi escrita por outra pessoa. Não é nenhuma surpresa, porque a gente já está comentando desde o começo que ele usava uma espécie de escriba. Ele ditava a carta e essa pessoa ia escrevendo a carta. No final, ele só escrevia aquela despedida e assinava também como Paulo para a turma ter certeza de que era ele que era o remetente daquela epístola e não aquele que estava escrevendo. E no capítulo 16 parece que ele está ticando uma lista, ó, problema X, Y, Z, check, 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 eu falei de todos esses problemas com vocês. Então, o capítulo 16 é mais essa finalização, essa despedida, não carrega, assim, muita doutrina, é realmente um adeus de Paulo e assinatura da carta. Certo? Então, quando Paulo escreve aí aos santos, ele realmente conhecia quais eram os problemas, porque ele já tinha vivido lá. De 49 a 51 depois de Cristo é o período estimado que Paulo viveu por lá. Então, dá 1 ano e meio para 2 anos, Paulo morou lá em Corinto. Então, ele conhecia bem. E essa epístola é de 54 a 55 depois de Cristo. Então, ele está escrevendo aí, tipo, uns 3, 4 anos depois da saída dele de Corinto, morando agora em Éfeso. Lembrando mais uma vez que essa história de divisão de capítulo e versículo é uma coisa nossa, não existia isso. Então, a gente precisa ler o capítulo 14 como uma continuação direta do capítulo 13. E qual é o tema do capítulo 13? Lembram? Isso tem que ficar na cabeça. Ok. Falou em caridade, capítulo 13. Acabou. Primeiro Coríntios, tá? Mateus 13. Não, aí não. 1 Coríntios 13 vai ser esse tratado de Paulo sobre a caridade. O 14, então, é uma continuação disso. Vamos abrir em 1 Coríntios 14, porque ele já vai começar falando sobre profecia. Quem pode ler o versículo 1? 1 Coríntios 14, 1. Segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Ok. Você siga a caridade, que foi o que eu falei há pouco tempo, ou nas linhas anteriores dessa minha carta. A caridade é o maior de todos os dons, nunca falha. Procurai com zelo os dons espirituais. Lembra que ele terminou o 12, o capítulo 12, assim? De procurar com zelo esses dons. E, principalmente, o de profetizar. E aí, o que vocês acham quando Paulo diz, principalmente o de profetizar? O que ele está aconselhando? Ok, pregar o evangelho. Eu acho que seria essa revelação pessoal. Revelação pessoal. Muito bom. Quando nós ouvimos profetizar, a gente acha que é só algo do cargo do presidente da igreja. E às vezes a gente esquece que a profecia nesse capítulo não é essa coisa de previsão futura, de falar de eventos que vêm. Vocês se lembram de Apocalipse 19:10? Se não lembram, vamos abrir para ler. Apocalipse 19:10. Até o fim do instituto, vocês vão estar com essa decorada. Quem pode ler? Apocalipse 19:10. Eu posso. Manda. E eu lancei de seus pés para o adorar. Porém, ele disse-me,
olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, e tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito profecia. Então, o que é essa profetizar, essa profecia que ele está falando aí? Testemunho de Cristo, tá? É o testemunho de Jesus. Então, Paulo, associa profecia às palavras ditas por inspiração do Espírito, ou seja, as palavras de Cristo. Isso é que é o equivalente à profecia para Paulo. Não é você sair dizendo, ó, tua mãe vai morrer no ano tal, você vai sofrer. Não, não é isso. Nunca foi isso. Profecia. E é isso que a gente deve esperar em todas as reuniões da igreja, ou seja, profecia, palavras ditas pelo poder do Espírito Santo. E essas palavras são muito mais proveitosas do que falar em línguas que ninguém compreende. É isso que ele está dizendo nesse capítulo 14, no versículo aí 1, 3, 4 e 5. Vejam aí, o que fala em língua estranha não fala aos homens, porque ninguém o entende. E aí, no 3, o que profetiza, ou seja, aquele que fala as palavras quando movidos pelo Espírito, ou seja, o testemunho de Cristo, fala aos homens para edificação, exortação, consolação. O que Paulo quer deixar claro, e muito claro aqui, é que o dom das línguas, sim, é um dom maravilhoso, mas era aquele dom para se exibir. Aquele dom de você ficar falando em língua estranha, ninguém entendia nada. E aí, beleza, falou, ok, e agora? Não surtiu nenhum efeito. Mas o dom de profecia, de falar as palavras inspiradas pelo Espírito, sim, porque edificava, exortava, consolava. Está vendo como a caridade ainda continua sendo maior do que todos os outros dons? 1 Coríntios 14 ainda, versículos 10 e 11, vê o que ele fala. Quem pode ler? Porém, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que fala, e o que fala será bárbaro para mim. Tá, vamos explicar isso. Alguém quer já arriscar? O que ele está dizendo no 10 e no 11? Ok, muito bom. Então, vozes no mundo seriam linguagens e dialetos, como hoje a gente tem português, francês, italiano, espanhol, alemão, castelhano e por aí vai. Então, há muitos idiomas e nenhuma delas é sem significação, ou seja, todas significam alguma coisa. Pode não significar para você, porque você não entende. E aí repete uma palavra que os gregos usavam bastante. Lembrem-se que antes o mundo estava dicotomizado pelos judeus. Então, ou era judeu ou era gentil. Era assim que os judeus classificavam. Sim, porque ele era um judeu. Só que com a helenização da cultura, o pensamento grego se difundindo ali geral, mudou isso. Não era mais o judeu e os gentios, mas era o gentio e o bárbaro. Então, quem não fosse grego ou falasse grego era bárbaro. E sabe por que se chama bárbaro? Bárbaro vem da onomatopeia. Onomatopeia é quando você imita um som, né? Então, o cachorro faz au, au. Isso é uma onomatopeia. Bárbaro era a onomatopeia que os gregos faziam quando ouviam uma língua estranha. Eles ouviam aquela língua que não entendiam nada e diziam, o cara só fala bar, 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 bar. Aí ficou bárbaro, porque não falava grego. Então, o que não era grego era bárbaro. Já foi usado
essa palavra por Lucas, né, quando a gente viu Atos, que eles atracaram depois do naufrágio na ilha de Malta, ele chama aquele pessoal lá de bárbaro. Seriam os nativos, porque eles não entendiam a língua. Bárbaro. Não, bárbaro. Eu sou um deles ouvido. Isso. Então, era qualquer um que não falasse grego. Então, quando ele diz aí, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. Ou seja, ok, você fala português, lá eles falam espanhol, você vai falar português, é bárbaro para eles, ok? Quando eles chegam aqui falando espanhol, se eles falam rapidinho, nem dá para entender nada, não é verdade? Ou um americano quando chega, ou um japonês. Dentro do Brasil, a gente já tem barbaridade, né? A gente já tem... O cara chama o cordão, fica difícil, tá? Então, bárbaro era isso, Emilene. Eles que não falavam grego, qualquer um. Certo? Então, versículo 16, Paulo continua falando um pouquinho mais sobre não ser entendido. Quem pode ler? Se ele não entende o que você está falando nessa língua estranha, como é que o ignorante, ou seja, aquele que não tem conhecimento da interpretação do que você está falando, vai falar amém? Isso também reflete, visto que não sabe o que dizes. Quantas vezes a gente é chamado para fazer uma oração, a gente faz a oração para dentro, ninguém ouve nada e todo mundo fala amém. Visto que não sabe o que dizes, como é que o lugar do ignorante profere um amém sobre a tua bênção? Não. Então, quando formos fazer uma oração, articular bem as palavras, falar alto, porque quem está ouvindo não pode ser ignorante. Pode falar o amém com consciência tranquila. Ou seja, né, o amém aí, os primeiros cristãos já falavam, e deriva dessa palavra hebraica que expressa uma concordância, uma ratificação, um endorso. Como é que você vai endossar alguma coisa que você nem entendeu? A gente só fica atento, né? E aí, em nome de Jesus Cristo, vai dizer amém. O cara pode até, no meio da oração, estar dizendo, nós todos fomos salvos em nome de Cristo, aí você já, amém, fala na hora errada. Já aconteceu, né? Fala na hora errada. Então, quando a gente for fazer oração, não podemos deixar os outros ignorantes. Se alguém ia falar em línguas, como é que a pessoa ia concordar com o que você está falando? Como é que ia endossar? Como é que ia ratificar? Paulo, mais uma vez, está apontando, não é o melhor dom, não é o de línguas. Quantos irmãos nossos de outras denominações ficam esperando esse momento de falar em línguas? E é como um marco na transição. Mas qual é o proveito de falar essas palavras ininteligíveis? É uma das coisas que as pessoas mais perguntavam para a gente, sobre o dom de línguas. A gente era limitado a escutar, justamente sobre o dom de se aprender idiomas novos. Sim. O dom de línguas é uma coisa que você não pode entender do vem de Deus. Tudo que você consegue entender, não importa o idioma, vem de Deus. É uma coisa que você vai entender, vai fazer sentido, dependendo do idioma. E as pessoas, elas não concordavam muito com isso. Não, mas isso é um poder diferente. E vem desse capítulo que você está falando, que Deus não é um Deus de confusão. Exatamente. Usava esses pessoas Sim. que valia a pena você argumentar. Não era discutir, era argumentar. Era isso aqui. Tinha gente que não queria ouvir. E a gente não discutia, principalmente quando é treino. Confere lá o versículo 33. Você até falou de encrenca. Olha só o que ele fala. Lê para nós, Emerson. Porque Deus não é Deus de confusão. Senão, a gente faz. Como em todas as igrejas cristãs. Então não é para criar confusão, não é para criar encrenca, né? Você não vai sair da igreja, puxa, o que o cara falou? Isso é uma confusão, não é assim que Deus opera.
De jeito nenhum. E aí, como Paulo ele já estava falando do amor, lembram que o 14 é uma continuação do 13. E o 13 ele fala muito sobre caridade. Ele tem desejo que a comunidade dos santos se edifique uns aos outros. E diz que falar com o Espírito é melhor do que falar em línguas que não causavam um entendimento mútuo, causavam encrenca e causavam confusão. Não é assim que Deus opera. Vejam, vamos só pular, a gente depois volta. Versículo 26. Quem pode ler? Quando nos congregares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem outra língua, tem revelação, tem interpretação, tem divulgação. Faça-se tudo para edificação. Ok. Aí vocês vão dizer, mas Pedrosa, você vive mandando artigo em inglês e não é a minha língua. Não é isso? Mas leia o 27. Versículo 27. Então, a gente tem intérprete. Qual é o intérprete? Google Tradutor, ok? Então, não estou fazendo nada demais quando mando os artigos em inglês, francês, alemão, sei lá, japonês. A gente hoje tem interpretação dessa língua, certo? Mas na congregação dos santos, se alguém falasse aquela língua estranha, deveria ser interpretado para todo mundo entender e não ficar ignorante e poder dizer amém. Eu ratifico. É assim que se elevava com o dom de línguas. Não como vemos ser pregado aí hoje em dia, tá? Então, vai ter sim artigo em inglês no nosso grupo do Instituto, Google Tradutor, e que um interprete, que o Google está lá para isso. Versículo 19, voltamos agora. E olha que bonito Paulo fala. Parece até um resumo do capítulo inteiro. Então, se pudesse ter um tweet com limitação de palavras, era isso que Paulo iria escrever sobre esse capítulo. Versículo 19. Olha que legal. Ele tinha acabado de falar do amor. Isso não é amor? Puro amor de Cristo? Eu prefiro falar 5 palavras, mas que os outros saiam instruídos, do que 10.000 palavras numa língua estranha que só eu. É egoísmo. Só eu vou entender. Isso, em tese, né? Quando é pelo Espírito, ok, é edificação pessoal, como ele fala, mas, né? Ele preferia instruir os outros do que impressionar. E aí a gente pode pensar, no meu chamado do Senhor, eu estou fazendo tudo para edificação, como a gente viu no 26, ou eu estou fazendo para impressionar? Eu estou abençoando ou impressionando? Né? Tem vezes que o slide é show de bola, com aquela transição, tem fogos de artifício, fumaça. Ok, mas está edificando? Se está edificando e tem tudo isso, dou total apoio. Mas a gente sabe que o Espírito não precisa dessas coisas para operar e para edificar. Certo? É isso que Paulo está tentando passar para ele. E ele fala, eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento e instruir os outros. Vocês têm alguma passagem de escritura favorita ou tem algum sermão em 5 palavras? Algum que se lembrem aí? Façam esse exercício em casa, eu acho que vai ser um desafio divertido. Sermão em 5 palavras. Eu separei algumas. Então, veja, 5 palavras. Iniquidade nunca foi felicidade. É um sermão inteiro em 4 palavras. Isso vocês podem achar em Alma 41:10. Quanta coisa foi dita com 5 palavras e instruiu os outros. Iniquidade nunca foi felicidade. Outra, separei para vocês, está lá em Colossenses 3:11. Cristo é
tudo em todos. Então, pensem nisso. Eu até publiquei alguma coisa no meu Facebook, pessoal mesmo, né? Disse, onde falta ideias, sobra palavras. Foi a última, e eu nem imaginei que tivesse, assim, relação com a aula. Foi algo que eu li, depois quem quiser checar, tá lá, público, né? Mas onde faltam ideias, sobra palavras. Era assim que estava na Igreja de Cristo. 10.000 palavras, para quê? E todo mundo saía sem entender nada. Então, Paulo disse, não, eu acabei de falar de amor. E a tarefa de casa está dada, né? Sermões em 5 palavras. Quando vocês estiverem estudando o capítulo de vocês, quais 5 palavras eu extraio que contém a ideia do sermão inteiro daquele capítulo? Então, não adianta a gente ser um expert nas escrituras se não se tem amor. A gente já discutiu isso na aula passada, que caridade implica serviço, mas nem todo serviço é cheio de caridade. Às vezes eu vou reclamando, para passar logo, para acabar, é a designação, então não foi um serviço caridoso. Certo? Nessa dispensação, a gente teve exemplo de línguas sendo faladas, línguas estranhas, tá? E há relatos históricos que detalham que Brigham Young fala em língua estranha com Joseph Smith. Na verdade, foi ele quem primeiro apresentou língua estranha a Joseph Smith. Não sei se sabiam disso. Mas em alguns relatos é Brigham Young que vai falar em língua estranha com Joseph. Joseph entende e responde com a mesma língua que ele estava usando. Aí sim se edifica. Do contrário, são só palavras jogadas. E o que Paulo queria, mais uma vez, enfatizar era que os dons espirituais eram show, fantástico, mas qual era o maior de todos? Os dons? A caridade, né? Lembre-se, ele começou o capítulo assim, seguir a caridade, procurai com zelo os melhores dons e principalmente o de profetizar, ou seja, a caridade está dominando tudo. Não adiantava pregar sermões em línguas estranhas se seu irmão estava passando fome. Então, não adiantava. O melhor sermão para a gente pregar o evangelho, às vezes vai ser dito sem nenhuma palavra. Lembra-se? A gente já citou essa fala de Santo Agostinho, pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Então, às vezes, nem precisa de palavra, não precisa, que dirá, língua estranha, para a gente pregar, profetizar, mostrar o testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Dos versículos 27 a 40, parece um manual de instruções daquela época. Para quem não conhece, a liderança da igreja tem um manual que diz, o casamento é procedido assim, assim, assim. As reuniões dominicais, procedido assim, assim, assim. Então, depois vocês podem estudar em casa, que parece essas mesmas instruções para a igreja daquela época. Como conduzir uma reunião da igreja daquela época. Então, ele fala, se for ter língua estranha, que fale 2 ou 3, mas se um falar, o outro se cala, senão ia ficar aquela confusão. Se falar em língua estranha, vai ter que ter intérprete, e por aí vai. Então, ele está, vamos dizer, dizendo as normas da igreja para aquele tipo de manifestação. No versículo 33, quem pode ler? Já lemos, vamos voltar a ele. Esse é o tema até do Vem e Segue-me, está destacada essa frase. E será que às vezes a gente não faz um comentário na aula, ou a gente ensina algo na aula que é desnecessário, mas é só para causar aquela treta, aquela confusão, não é verdade? Quem nunca fez uma dessa assim na aula que, né? Ou você pega a exceção da exceção da exceção da exceção e diz, mas nesse caso, né? E aí atrapalha toda a aula e... Estou dizendo, a gente assistindo a aula e a gente dando a aula. A gente, às vezes, em vez de ficar realmente no que vai importar, a gente vai pegar
aquela notinha de rodapé para debater na sala de aula. É legal? É. Edifica? Talvez não. Né? É divertido? Pode ser. Edifica? Talvez não. Então, quando ele fala aí que Deus não é Deus de confusão, de paz, a gente pode pensar como é que a gente está agindo também no nosso chamado. Está causando confusão ou estamos sendo os pacificadores, trazendo paz? Aquele ponto que a gente levantou foi para edificação, como o versículo 26, ou foi para exibição? Ou foi para um show que a gente queria dar, mostrando que a gente estudou a fundo aquela aula? Né? É a pergunta retórica, né? Que não deve ser respondida e que a resposta geralmente é desagradável. É só para a gente refletir e ruminar. Então, essas diretrizes que vocês verão aí no capítulo 14 foram dadas por Paulo e estabelecia meio que uma ordem nas reuniões da igreja. E aí vocês podem dizer, mas por que ele se preocupava com isso? Quando você está numa capela, pode ser no Japão, como é que você se sente? É esse sentimento. E por que vocês acham que tem esse sentimento de casa? Mesmo falando japonês. Mesmo o pão, tá vendo? Talvez sendo uma bolachinha de arroz. É justamente por causa dessa ordem. Você já sabe o que vem a seguir, já sabe quem vai fazer, já sabe como proceder. Então, por isso que é interessante, no 33 ele diz, como em todas as igrejas dos santos, ter esse padrão. Não é a igreja de Zezinho, Guinho ou Luizinho, é a igreja de Cristo. O padrão é de Cristo. Ele que estabelece o padrão da igreja dele. E é esse padrão que nos faz sentir muito confortável. Então, não importa para onde formos. Qualquer viagem aí de férias, aqui no Brasil mesmo, aqui, sei lá, eu vou para uma aula lá em Recife, vai ser a mesma coisa, o mesmo tema. Vou assistir Instituto no Recife, o mesmo tema que vocês assistiriam aqui, quando está fazendo 10 graus, e lá, depois de irem para a praia. É a mesma coisa. E é isso que nos faz sentir confortável. Do 34 a 35, é outro versículo que a confusão é geral. E, mais uma vez, é usado para oprimir as mulheres. Já vimos dessa na aula passada. Quem pode ler? 34 e 35. Isso. As vossas mulheres estejam caladas no Deus, porque não lhes é permitido falar. Mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, que é indecente da mulher que fala de Deus. É. Não aprendeu, né? Não, brincadeiras à parte, ó. A gente não sabe o que motivou essa regra no manual de instrução de Paulo. Nós não sabemos. É naquela época. Não é a política da igreja hoje. E parece também não ser a política de Paulo. Porque em outras passagens, como, por exemplo, em 1 Coríntios 11:5, ele fala de mulheres profetizando na igreja. Tem até uma parte que ele fala aqui, ó. Ele faz tudo isso, assim, como também ordena a lei. Então, eu acho que é muito mais pela lei local do que pela questão de ser, né, ele. Sim. O profeta mesmo falou, né, que estava essa confusão de vacina, toma vacina, não toma vacina. O profeta pegou e falou, obedeçam a liderança os governantes locais. Ok. O que por ele andar não faz, o que não for não faz. O que você sentir bem, não vá contra no sentido do governo. Ok. Não vá contra. Se é uma lei, você cumpre. Exatamente. Se não for uma lei, fica até muito critério. Isso. Eu acho que Paulo estava fazendo a mesma coisa, só que lá era uma lei e as mulheres não falaram. Essa é a interpretação mais corrente. Era um costume naquele local, naquela época, Paulo diz, então, respeita esse costume ou respeita essa lei. Não era o que o Paulo
próprio sentia, porque ele achava mesmo que as mulheres, como eu citei 1 Coríntios 11, né, deviam profetizar na igreja, deviam proferir palavra na igreja, mas naquele local, naquela comunidade, com aquele costume específico, ele diz, para não criar confusão, as mulheres não falam, perguntam para seus maridos em casa, naquele local, naquela situação específica, mas a gente não sabe o que motivou. É tanto que, se vocês no versículo 34 clicarem na nota de rodapé A, que é a tradução de Joseph Smith, é alterado aí. O que é? Em vez de falar, é governar. E governar no sentido de exercer a atividade que é privativa do sacerdócio. Aqui nós temos mulheres como presidentes de organização, sim. Moças, primária, sociedade de socorro. Ela não dirigirá, por exemplo, uma reunião sacramental. Mas ela dirigirá todas as outras reuniões da sua competência, na primária, nas moças ou em qualquer outro chamado que ela possa ter. Tá? Então, muita confusão foi criada para esse versículo. Talvez essa regra só refletisse o preconceito da sociedade contra as mulheres. E Paulo disse, a gente só tem que dançar conforme a música, né? Então, não vamos ser motivos de escândalo. Eles já procuravam qualquer motivo contra os cristãos, imagina, desobedecendo algumas, se não fosse lei, mas algum costume bem firmado, alguma tradição bem mantida. Ia ficar muito difícil. O que eu quero deixar claro aqui, nesses 2 versículos, nós não temos esta política vigente. Quantas vezes a Gabi já fez oração, já deu discurso, a Sabrina amanhã vai tocar, a Emilane vai reger, tudo aqui na frente para todo mundo, certo? Então, nós não temos essa política na igreja. Mulheres são muito bem-vindas e contamos mesmo, vários discursos em conferência geral foram proferidos sobre o valor que é agregado quando se tem uma mulher na organização, no nosso meio, com suas opiniões, com sua direção, com sua liderança. Certo? Então, nós não temos essa política aí do capítulo 14. Capítulo 15 é famoso, e por quê? Ok. Então, caridade, qual é o capítulo? Ressurreição 15. Certo. E ele deve ter surgido, embora a gente não saiba, provavelmente para contrapor as ideias gentias, as ideias até dos próprios gregos, que eles não acreditavam no corpo após a morte. A gente já via essa divisão na sociedade judaica, onde a gente tinha os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, por exemplo. Os gregos, eles também não acreditavam nessa ressurreição corporal. Não fazia parte da filosofia deles. Eles acreditavam que o espírito viveria no Hades, continuava vivo, sim, mas no Hades, que é a tradução para inferno, sem um corpo. Tá? Quem não lembra o que é, assista Hércules, né? Hades. E era justamente governado pelo deus Hades, né? Na verdade, os gregos encaravam o corpo até como um problema. E às vezes a gente não faz isso. Com todo o conhecimento do plano de salvação que a gente tem, às vezes a gente ainda encara o corpo como um empecilho, como algo ruim. Não, ele faz parte do plano de salvação. A gente só vai poder ter felicidade com esse corpo. Então, não é algo ruim, não é algo que a gente deva considerar como um incômodo para o espírito. É diferente do que pensa Deus. Deus criou tudo físico e no final, os finais dos capítulos e Deus viu que era bom. Então,
até com o corpo físico, ele viu que era bom. É bom para o nosso espírito e para nós termos esse corpo físico. Então, por conta dessas ideologias, parece que Paulo quer explicar para aqueles membros, olha, a gente não nega a ressurreição como sendo algo corpóreo. O mundo aí, a filosofia grega na qual vocês estão inseridos, estão dizendo que não tem ressurreição corpórea. O espírito fica no Hades, mas não é isso que a gente acredita. Tá? Quem iria querer um corpo que é a fonte dos males, como eles pregavam, e alguns de nós até hoje pregam, por toda a eternidade? Esse era o pensamento que impregnava aquela sociedade de Corinto. E parece que é isso que Paulo vai combater nesse capítulo 15. E ele já começa no versículo 1 e 2. Quem pode? Interessante, né? Parece a vigilância sanitária, né? Eu vos notifico, está dando uma notificação, uma autuação. Vai lá. Notifico, irmãos, o evangelho que já nos anunciei, do qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou anunciei. Se não é que creio que vem não. Beleza, vamos tentar entender. O que Paulo começa agora essa nova rodada do Q&A dele? Né? Perguntas e respostas. O que a gente aprende desse versículo 1 e 2? Não aprendi foi nada, né? Não entendi foi nada. Então vamos lá. Primeiro ele está dizendo, ó, o evangelho que eu já anunciei para vocês e que vocês receberam e fazem parte e que agora vocês permanecem, estão indo na igreja, estão fazendo as coisas todas, pelo qual também sois salvos, ou seja, esse evangelho que eu anunciei, vocês receberam e vocês permanecem agora, é ele que salva. Qual é a condição para esse evangelho salvar? Se o retiverdes tal como vou-lo anunciei. Qual era o pensamento que estava entrando de fininho na igreja? Que a ressurreição não era corpórea. Então ele diz, se você reter o evangelho do jeito que eu anunciei para vocês, ele salva. Se não, é que crestes em vão. Se não é assim, vocês estão fazendo papel de bobo. E é agora, né, que ele vai expor o seu testemunho e várias provas de que Cristo ressuscitou, para comprovar que essa ressurreição era verdadeira. Então, ele exorta aquela congregação a ter fé e permanecer. A gente talvez chama hoje de perseverança. Manter a fé e perseverar até o fim nesse evangelho. E aí Paulo ele vai escrever uma espécie de credo. Vocês já ouviram falar um credo? Credo é uma lista de coisas, vamos dizer, que a gente acredita, é o credo. Talvez tenhamos algo parecido como as regras de fé, seria o credo de fé, ok? Então, Paulo lista as várias coisas que ele anunciou já para aquele povo. E aí, dentre essas coisas, a primeira foi essa, versículo 3. Quem pode? Porque verdadeiramente, Deus também pediu, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a primeira coisa que ele entregou, que ele deu para esse povo de evangelho, qual foi? Cristo morreu por nossos pecados. E ele diz aí que é interessante também, ó, o que também recebi. Estima-se que Paulo foi convertido, no máximo, 1 ou 2 anos depois da morte de Cristo. Sim. E isso é um dado histórico interessante, porque uma lenda não surge em tão pouco tempo assim. Não dá para você fazer uma lenda ou uma tradição em pouquíssimo tempo, em 1 ou 2 anos.
Porque muitos já estão dizendo que era uma lenda que Cristo havia ressuscitado. Ah, isso é história para boi dormir, é conto da carochinha, Cristo ressuscitando. Então, não é justificativa, porque não se dá para ter uma lenda em pouco tempo. Uma história fabricada se tornar uma realidade, assim, de tantas pessoas, não é em pouco tempo. É mais uma prova de que a ressurreição, sim, foi real. Porque em tão pouco tempo, todo mundo está ciente dessa verdade. E essa crença e a exposta no versículo 4, o que diz o versículo 4? Isso é o cerne do cristianismo. É o versículo 3 e 4. Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. A história da humanidade está repleta desses grupos messiânicos, dessas figuras messiânicas que vieram para salvar, mas eles caíram completamente no esquecimento depois que o líder desse grupo, dessa seita ou desse culto morre. E não foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Porque o líder desse grupo, dessa seita ou culto, como eles chamavam, tá? Teve a morte de Cristo, não acabou, só se fortaleceu e o líder do culto, da seita ou do grupo ainda voltou dos mortos. Então, é algo bem diferente, bem peculiar essa história do cristianismo. E ele vai continuar nessa ideia. Versículos 5 a 8, ele dá uma listinha de testemunhas. O que é uma testemunha num júri, num crime? Ok, que viu, né, o negócio, que tomou parte do negócio, então pode falar com propriedade. Ele cita várias testemunhas que viram o Salvador ressurreto. Veja aí que ele fala de Cefas, que é Pedro, os 12. Depois ele fala aí de 500 irmãos no versículo 6. A gente não sabe quando isso aconteceu. Parece, os estudiosos dão uma indicação de que tenha sido na Galileia, mas a gente não sabe. E quando ele propõe essas testemunhas, parece que ele está dizendo, beleza, não estão acreditando em mim? Não precisam. Eu estou dizendo, eu estou dando uma lista de testemunhas, vocês podem ir atrás. Eu convido vocês a irem atrás dessas pessoas e conversar com elas. Não precisa ficar só na minha palavra. Tem muito mais gente que vai falar que Cristo ressuscitou. E aí Paulo não inclui as mulheres na lista, ele não cita nenhuma. E a gente sabe que as primeiras pessoas com quem Cristo teve contato foram mulheres. É mais uma prova de que a história da ressurreição não foi uma fabricação. Porque se fosse perdão das mulheres, tinha testemunha melhor do que colocar várias mulheres como sendo as primeiras. Era assim que eles pensavam na época, não é? Como é que eu vou fabricar uma história colocando já uma mulher como testemunha? Minha história já vai por água abaixo. Então, é mais um indício de que, se as mulheres aparecem primeiro, é porque provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. E eles disseram, ó, não posso mudar a verdade. Foi uma mulher, foi. Fazer o quê? Né? Talvez eles até se ressentiram quando foi escrever isso. Eles disseram, podia ser alguém melhor, né? Mas tudo bem, foi Maria, tá bom, vamos colocar aqui. Era o pensamento da época. E Paulo não cita aí, porque Paulo, ele era versado aí, era um doutor das escrituras, doutor rabínico, ele sabia que as mulheres não eram consideradas uma testemunha crível naquela época. Então, ele não inclui nesse relato dele as testemunhas mulheres. Certo? Versículo 12 a 19, versículos 12 a 19, a gente vai ver que Paulo, ele vai jogar com as palavras e vai arrazoar, ou seja, discutir com eles mesmo, como um advogado faz na corte, sobre a impossibilidade da pregação de que Cristo não havia ressuscitado dos mortos.
Então, ele diz, ó, não é possível dizer que Cristo não ressuscitou. Primeiro, vocês estão dizendo que todas essas pessoas são testemunhas falsas, são falsas testemunhas? Então, a nossa fé hoje é toda vã? Se vocês começarem a acreditar que Cristo não ressuscitou, tá indo tudo por água abaixo? Não está adiantando de nada? No versículo 20, vamos ler aí, ó. Agora que vocês todos mortos, perfeitas felizes do final. Olha lá, ponto final. Ou seja, não estava um ponto aberto para debate. Tem coisa que é e acabou, ponto. Vocês vão ver isso quando forem pais. Aqui na igreja tem coisa, é assim, irmão, ponto. Não tem outra coisa. Ah, mas é só... É assim, ponto. Não tem jeito. Não está aberto a discussão. É o que ele diz aqui, ó. Né? Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ponto. Essa ideia a gente não vai discutir. Não está aberto. Pode ser um sermão, né? Cristo ressuscitou dos mortos. Sermão em 4 palavras. Versículo 21 e 22, ele diz que como a gente não escolheu cair pela mão de Adão, a gente não vai escolher ressuscitar também. Do mesmo jeito que a gente caiu gratuitamente por Adão, a gente vai reviver novamente e gratuitamente por conta do sacrifício de Jesus Cristo. E olha que interessante, porque talvez já tenhamos lido e não nos atentamos para isso que eu vou chamar a atenção agora do versículo 23. Falando sobre já a ressurreição. Capítulo 15, 1 Coríntios 15, 23. Olha que interessante, porque ele já dá dica de como vai ser a ressurreição. Cada um por sua ordem. Cada um de acordo com o seu reino, de acordo com o seu grau de glória. Primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. A gente já sabe que vai ser os celestiais, os terrestriais, cada um por sua ordem. Ele vai explicar um pouquinho mais adiante nessa mesma epístola, nesse capítulo. Versículo 24, quem pode ler? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o principado e toda autoridade e poder. Lembrem-se da discussão que a gente teve na aula passada. A gente sempre está subordinado a alguém. Foi isso que a gente falou na aula passada. Então, Cristo vai entregar o reino a Deus, o Pai. E foi isso que Satanás ofendeu a Cristo. Ele não queria entregar o reino a Deus, lembra? Eu quero a glória, eu quero o reino. Já Cristo, tudo que ele faz, ele entrega voluntariamente para o Pai. Isso vocês podem confirmar no versículo 27 e 28. Podem ler aí. Porém, quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que excetua aquele que viu. Tá. Vamos só explicar. Então, Cristo sujeitou tudo. Quando ele diz que sujeitou tudo, ele diz, claro está, é claro que ele está excetuando, deixando de fora aquele que sujeitou todas as coisas para ele, ou seja, Deus, o Pai. Continua. Com todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em tudo. Repete aquilo que eu tinha falado do sermão, em 5 palavras. Cristo é tudo em todos, aí Deus seja tudo em todos. Cristo sempre se sujeitando ao Pai. Discussão que tivemos na aula passada, e nem por isso ele é menor. Satanás
foi menor, porque não queria sujeitar as coisas ao Pai. E aí chega o famoso versículo 29. O que diz lá? Então, amigo, e para os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? É a única coisa que aparece sobre o batismo pelos mortos na Bíblia inteira. Ok? A gente tem algumas evidências. Por que Paulo não discorreu mais sobre o assunto? Porque não era o foco da sua epístola. O tratado aqui era sobre ressurreição, não era sobre batismo pelos mortos. Certo? Segundo, era uma prática tão corriqueira e tão comum que Paulo nem achou que fosse precisar de explicação. Eles já participavam desse ritual de batismo pelos mortos, então ele só cita. Como se fosse algo, a coisa mais comum do mundo para aquela sociedade naquela época. Então ele não tece mais nenhum comentário extra. Os estudiosos da Bíblia hoje não sabem como interpretar esse versículo. Ele parece um versículo solto e perdido no meio da epístola de Paulo. Em nossa teologia, o batismo pelos mortos é o Senhor se importando com cada indivíduo desta terra. Os templos, eles são uma demonstração bem real dessa nossa certeza na vida pós-mortal. Se não, era vão. A gente era um bando de trouxa. Concordam? Gastando dinheiro adoidado para construir templo em tudo que é lugar, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Para vocês verem como a gente tem certeza que continuamos a viver depois daqui. A gente gasta tudo, todo o nosso esforço, todo o nosso talento para construir essas casas que justamente elas são quase como um memorial para cada pessoa que já viveu nessa terra. Vocês já pararam para pensar também que era muito mais fácil, sei lá, irmão tal, eu te batizo em lugar e a favor dos irmãos X, Y, Z, W, H. Não ia ser fácil? Mas não, é individual, é por cada pessoa. Então, o templo é uma prova viva aí de que o Senhor lembra de cada filho seu. Seja ele vivo, seja morto, é individual. Os batismos pelos mortos só começaram a ser realizados depois, tá, da expiação de Jesus Cristo. E aí Paulo ainda completa essa ideia. Então, olha, aqui ele não está querendo explicar batismo pelos mortos, ele está querendo explicar ressurreição. E é interessante que ele deu uma lista de testemunhas. Cefas, que é Pedro, 500 irmãos. Agora ele dá uma ação como testemunha de que Cristo ressuscitou. Ó, tem todas essas pessoas. E ainda mais, tem o comportamento de vocês de batizar pelos mortos, que também é prova de que Cristo ressuscitou. Porque vocês estão se batizando pelos mortos, certo? Outra prova ainda que ele dá, está um pouquinho depois, versículo 30, 31 e 32. Quem pode? Cada dia morro pela vossa glória, a qual tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem, combati. Isso. Contra os feras, se como homem combati em Éfeso, contra os feras, que me aproveitem se os mortos não ressuscitam, comamos bebamos que amanhã morreremos. Tá, vamos tentar entender tudo que ele está falando aqui. Então, ele cita a ação de batizar pelos mortos como uma prova de que Cristo tinha ressuscitado. Lembram-se da nossa aula de Mateus 19, quando perguntam, Senhor,
Uma mulher tinha um marido, ele morre, casa com o segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim 7 vezes. Com quem ela vai ficar na ressurreição? Eles não estavam atacando o casamento eterno, eles estavam atacando a ressurreição. A gente viu isso na aula. Pois a gente deixa o link aqui em cima, dá uma voltadinha para aquela aula. Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E era um grupo de saduceus que foi perguntar a Jesus Cristo. Então, o foco não era casamento eterno, era ressurreição. Mas eles pegaram uma doutrina que Cristo provavelmente estava ensinando, porque senão, de onde é que ele tinha tirado essa ideia? Com quem ela vai ficar? Eles queriam atacar a ressurreição, ridicularizar a ressurreição. Então, aqui Paulo não está se dirigindo ao batismo pelos mortos, está se dirigindo à ressurreição. Era como se ele estivesse dizendo à congregação, ó, vocês sabem melhor que isso, porque fazem ações que comprovam essa crença de que Cristo ressuscitou. Paulo está usando o batismo pelos mortos para defender a doutrina da ressurreição. Ele usa uma prática que os coríntios acreditavam para estabelecer uma doutrina que eles começavam a duvidar, que era a ressurreição corporal, a ressurreição física de Jesus Cristo. E aí, quando eu pedi para vocês lerem do 30 ao 32, ele diz, todo dia a gente está morrendo por isso. Ele está se arriscando todo dia em falar da ressurreição de Jesus Cristo. E era mais uma prova de que era real. Ele iria se arriscar por algo que não fosse real? Vocês se arriscariam por algo que fosse uma fantasia de vocês? Um imaginário? Um eu acho que? Talvez não. Talvez a gente já, opa, não. Isso daí eu não tenho certeza, não ponho nem minha mão no fogo. Né? Paulo punha e colocava a vida dele todo dia em perigo justamente por causa dessa doutrina. Ele corria risco diariamente e era uma prova de que a doutrina da ressurreição era verdadeira. Vejam a correção de Joseph Smith na nota de rodapé A do versículo 31. Ele refaz aí o versículo, mas eu gosto também dessa tradução que a gente tem. Vejam aí. Clica na notinha de rodapé A do versículo 31. Quem pode ler? Pode ser um adendo para a gente entender melhor o que ele estava falando. Mas eu gosto também do jeito que está. Ou seja, cada dia eu estou morrendo por causa disso. Sou preso, sou apedrejado. A cada dia eu sofro alguma coisa por causa dessa doutrina. Então, é verdadeira. Eu não ia fazer algo se fosse uma coisa lunática da minha cabeça. Certo? E aí, enquanto uns encaram, puxa, eu só tenho essa vida, não sei o que vai acontecer de mim, porque a morte vai chegar, e aí na vida futura, que eu serei julgado, como é que eu vou estar? Então é melhor eu procurar a Cristo. Mas outras pessoas encaravam de forma oposta. Só tem essa vida mesmo, então? Comei, bebei e diverti-vos, que é o que ele fala aí, né? Versículo 32. Já que é só essa mesmo, então beleza, vamos chutar o balde. E aí a gente lembra de 2 Nefe 28, do 7 ao 10. Não, tudo bem, dá para você fazer tudo que vier na telha, depois o Senhor dá umas palmadas na bunda, tá tudo certo, beleza, tu vai entrar lá. Então, tem esses dois lados da moeda, com esse conhecimento que tinham da ressurreição. Alguns ainda, estudiosos, tentam torcer o versículo 29 para dizer que Paulo está falando de outro grupo que não os cristãos. De outra maneira, os que farão os que se batizam pelos mortos, ou seja, aqueles lá. Mas essa explicação ou essa tentativa de
não aceitar o batismo pelos mortos não é corroborada pelo grego, porque no grego não tem, e a palavra que está lá não é essa eles, aqueles lá, não. É realmente do jeito que está aqui, os que se batizam, a pessoa que está se batizando pelos mortos. Então não cola essa de dizer que Paulo estava se referindo a um grupo externo e não os santos daquela localidade. Versículo 33, só uma curiosidade, enquanto eu estava estudando para a aula, nos estágios iniciais ali dos Estados Unidos da América, se você fosse depor num tribunal, você não é admitido como uma testemunha se você não acreditasse na vida após a morte e no julgamento final, porque eles pensavam que você não era digno de confiança. Por quê? Se o cara mentir para mim, se ele não acredita nessas duas coisas, ele pode mentir para mim porque a justiça divina nunca vai pegá-lo. Então, eles só admitiam como testemunha quem tivesse crença na vida após a morte e no julgamento final. Porque, se mentir para nós, Deus te pega lá no futuro. Era assim que eles imaginavam. Versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa conversação pode ser traduzida também como associação. Então, as más amizades, tá? E mesmo as más conversações, tá? Quantas palavras ou quantos amigos vão começar falando, mas tu sabia aí que o cara teve não sei quantas esposas? E tu, pô, é mesmo, né? Tu sabia aí que ele usava uma outra pedra? Pô, é mesmo, né? Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Tu sabia aí que essa história aí de que Cristo ressuscitou não é bem assim? Aí a galera em Corinto é mesmo. Era isso que Paulo estava alertando. E serve o alerta para nós. Mau amigo é a pior coisa que a gente pode fazer. Do versículo 36 ao 38, ele vai... Como era uma sociedade que, basicamente, naquela época não se tinha a industriosidade que tem hoje, eles eram industriosos, mas era geralmente voltado a produtos naturais, a agricultura. Então, ele começa agora a comparar com uma sementinha. É interessante isso que ele fala. Vamos tentar entender, insensato. O que tu semeias não vivificará se primeiro não morrer. Então, para a árvore brotar, quem tem que morrer? A semente. A semente morre para a árvore brotar. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente qualquer. Quando você coloca uma semente lá, ela dá novas sementes? Não. Ela dá uma árvore ou uma planta que dará novas sementes. Concordam comigo? Então, o que você semeia não é o corpo que há de nascer. Você não semeou uma planta, plantou uma semente que vai dar uma planta. É isso que Paulo está comparando aí. Né? Ok. No 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então, é uma sementinha aqui assim de nada, que às vezes vai dar uma árvore de 15 metros. E você está com uma sementinha aqui na palma da sua mão. Então, o que você semeia não é o corpo que vai aparecer depois, não é o corpo que há de nascer. Planta uma semente e vai dar 20 mil sementes. Não, vai dar, mas através da planta que se originou daquela semente. E por que Paulo começa com essa história? Para justamente falar do nosso corpo agora e do nosso corpo espiritual. Para vir um corpo espiritual, é necessário que essa sementinha, esse corpo natural, morra. E o corpo que vem da ressurreição não é igual à sementinha que foi plantada.
ele tem conduta própria, glória própria. É isso que Paulo estava tentando explicar para eles. Não faz muito sentido porque a gente não lida com campo nem nada, então essa metáfora, né? Mas para eles fazia muito sentido naquela época. E ainda, para ficar mais interessante, ele vai comparar a luz que eles observavam. É por isso que ele fala aí no versículo 40, ó, e 41. Só antes vendo, né, o versículo 38 e 39, ó, do jeito que eu expliquei da sementinha, é o que vai acontecer com o corpo de cada criatura. As carnes são diferentes. É isso que ele fala. 40 e 41. Celeste e corpo terrestre. Mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra é a glória da lua. E outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Se vocês clicarem na notinha de rodapé A, tem a tradução de Joseph Smith, que ele acrescenta telestes, né? E há corpos celestes, terrestres e telestes. Ok? Pois chequem lá na notinha de rodapé. Mas ainda assim, isso aqui não é material suficiente para a teologia dos 3 graus de glória. Para você ver como Joseph Smith não inventou isso. Ele recebeu na seção 76. Podem cruzar aí com a seção 76 de Doutrina e Convênios. Aí é que vai ficar claro do que se tratava esses versículos 40 e 41. E a gente é privilegiado por ter essas revelações adicionais. E também, diga-se de passagem, essas revelações adicionais não foram bem recebidas na época de Joseph Smith. Galera, não é isso não, cara. Ok? Como nós hoje, às vezes, franzimos o nariz, né, e torcemos o nariz para algumas, não, acho que não é bem assim, não, né? Quando a gente ouve numa aula, coisa assim, certo? Então, quando Joseph divulgou, não foi bem aceito esses 3 graus de glórias. Então, com esse contexto aí das sementes, ele vai continuar com os versículos 42 a 44 e 46. Só, a gente semeia um corpo corrupto, o que vai sair dele não é igual ao que a gente plantou. Vai ter as mesmas estruturas, ou seja, vai dar semente, mas não é igual. Certo? É um corpo incorruptível. Corpo natural e corpo espiritual. Depois também dá uma olhadinha naquela nossa aula de ressurreição, lembram? Vamos também deixar o link aí em cima. E vocês checam lá, que uma das perguntas foi, um corpo ressurreto é um corpo espiritual? E sim, tá? Corpo natural, a gente semeia, floresce um corpo espiritual. Olha que interessante também quando eu estava preparando a aula. Quando Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana e considerado o pai fundador dos Estados Unidos da América, era um jovem, ele compôs um epitáfio para si mesmo. Epitáfio é aquilo que a gente escreve na lápide. Quando a gente morre, o que é que quer que escreva lá naquela pedra? E olha o que ele escreveu. O corpo de Benjamin Franklin, tipógrafo. Como a capa de um livro velho, seu conteúdo rasgado e destituído de sua formatação e ornamentos, descansa aqui como comida para os vermes. Mas a obra não será perdida, pois aparecerá, como ele acreditava mais uma vez, em uma edição nova e mais elegante, corrigida e melhorada pelo autor. Legal o epitáfio dele, né? Ou seja, é uma obra que vai receber só correções, melhorias, um update, uma atualização para ser melhor, pelo próprio autor, pelo próprio criador. Então, a ressurreição é fundamental, ela é a espinha dorsal, é o cerne do credo cristão. E aí eu separei uma outra citação, acho até que já discutimos essa, se eu não me engano, até na própria aula da ressurreição, não, essa não, perdoe-me.
Foi outra. Mas essa citação, eu vou citá-la daqui a pouco. Mas essa citação é de um psicólogo americano de 1915, de Stanley Hall. A citação eu vou falar daqui a pouquinho de N.T. Wright. Mas essa de agora, de Stanley Hall, psicólogo americano, em 1915. A alegação mais essencial do cristianismo é ter removido o medo da morte e tornado o rei dos terrores um bom amigo. Ou seja, a morte que inspirava terror, agora é um velho conhecido nosso, é um bom amigo. E dá para a gente ver a diferença naquelas pessoas que acreditam numa vida após a morte do que aquelas que não acreditam. O desespero, a dor, a mágoa, claro, estão presentes nos dois tipos de cristãos, sim, mas para aquela pessoa que não acredita na ressurreição, isso parece ter muito mais peso, porque ali foi o fim, acabou. E nós não acreditamos assim. A citação agora é essa, que eu vou dar para vocês, que a gente já discutiu. Tire o Natal, e em termos bíblicos, você perderá 2 capítulos no início de Mateus e Lucas, nada mais. Tire a Páscoa, e você não terá um Novo Testamento, não terá um cristianismo. Então, o nascimento de Cristo, 2 capítulos a gente perdeu ali. Mas se tirar a ressurreição de Cristo, a gente não tem nada. Não tem nada do Novo Testamento. Não tem nada de nossas crenças hoje, do sistema religioso cristianismo. Tá? Quem falou isso? N.T. Wright. Finalizando aí, 1 Coríntios 15, do 54 ao 57, dúvidas até agora? Tranquilo? Eu também vou mandar para vocês, já mandei no grupo, mas no vídeo editado eu vou colocar essas fotos para vocês verem mais uma vez. E é um afresco interessante que vai falar justamente sobre essa passagem de 1 Coríntios 15, 54, 55, 56, 57. Está na igreja de Cora, se escreve C-H-O-R-A, se lê Cora, tá? Em Istambul, na Turquia. E aí mostra o São Salvador de Cora, que é Jesus Cristo, puxando Adão e Eva dos túmulos, sob a porta do inferno quebrada, e Satanás sob essa porta quebrada. Cristo está pisando em cima dele. Tá? Então, eu vou colocar no vídeo editado para vocês terem acesso a essa imagem, mas já mandei no grupo para vocês. E essa é a boa nova. Evangelho significa boas novas. Qual é a boa nova? Que Jesus Cristo ressuscitou. Talvez, como resumo, aqueles 2 versículos que a gente leu lá atrás. Morreu por nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Ponto. Tá? Essa é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E olha que interessante, se você procurar milagres no Bible Dictionary da igreja, a gente não tem tradução em português, mas procurem lá, miracles, milagres. Diz o seguinte: o cristianismo é fundamentado no maior de todos os milagres, a ressurreição de nosso Senhor. Se admitimos isso, outros milagres deixam de ser improváveis. Aí talvez alguém chegue para falar para vocês: nossa, mas essa história da tua igreja aí de Joseph Smith é muito forçada, né? Cara, quer ouvir uma história forçada mesmo? Tem um que foi crucificado e depois de 3 dias ele ressuscitou. Isso é história forçada, né? Então, se a gente admite o milagre da ressurreição, todos os outros milagres deixam de ser improváveis. Joseph Smith viu Deus, o Pai e o Filho, sim. Recebeu revelação, sim. E por aí vai. Se a gente acredita na ressurreição de Jesus Cristo. Vejam como é fundamental acreditarmos na ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, do 49 ao 53, vocês podem depois ler em casa, ou se não, dar uma checadinha lá na aula da ressurreição, que a gente debateu sobre essas trombetas e esses períodos da ressurreição. Quem ressuscita, quando, depois de que trombeta, que horas, está tudo lá, também tem os slides, dá para vocês refrescarem
à memória. E vocês já pararam para pensar que todo domingo, na oração sacramental, naquela mesa ali, quando eles fazem a oração do pão, a gente pode ter uma lembrança da ressurreição? De que forma? Puxem aí pela memória. Como é a oração sacramental do pão? Para as almas de todos, para que o façam e testifiquem a ti. Ok. Ele pede, quando a gente está partilhando, lembrar do corpo de Cristo, certo? De que forma isso pode ser um lembrete da ressurreição? Vai ser o desafio para amanhã já, quando a gente tomar o sacramento. Talvez não seja um convite para a gente se lembrar de que o corpo dele não está mais lá, na tumba que foi colocado. Pode ser? Talvez não seja um convite para a gente se lembrar de que o corpo dele agora é glorificado e imortal. E é isso que ele está preparando para a gente. Então, até no sacramento, a gente pode estar tendo indícios e reforçar, e um reforço, né, dessa doutrina da ressurreição. Para quando a gente tomar, lembrar do corpo de Cristo, que não está mais lá e que é glorificado e imortal, que está nos céus agora, revestido de glória. Versículo 58 é o final do capítulo 15, e Paulo assegura que não é vã a crença na ressurreição. Quem pode ler? Portanto, meus amados irmãos, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele disse, fica firme. E eu digo para vocês, não é mentira, essa história da ressurreição, vocês não vão se arrepender, vai por mim. É a crença certa, é a certeza que eu posso dar para vocês. Capítulo 16, como eu já falei para vocês, é a saudação final aí de Paulo, é tanto que vocês veem a assinatura dele no versículo 21, tá? 16, 21, ele diz, saudação da minha própria mão, de Paulo. Ou seja, sou eu. Alguém escreveu por mim, mas sou eu que estou ditando, beleza? No versículo 2, vocês podem ver que a reunião já estava sendo feita no domingo. É um dos versículos que, mais uma vez, mostra a mudança do sábado para o domingo. No primeiro dia da semana. Eles estavam se reunindo, então, depois da ressurreição de Cristo, nos primeiros dias da semana. E no 22, tem uma expressão que vimos ser usada, Maranata, por diversas outras igrejas, e o que é que significa? O Senhor virá. Maranata, tá? E esse é talvez o convite da aula. Se me perguntar como é que vai ser feita a ressurreição, não sei. Mas não vamos deixar esse nosso ponto de dúvida invalidar toda uma crença. Eu não sei como vai ser feito. O Alto da Compadecida, né? Só sei que foi assim. Acabou, tá? Então, que possamos permanecer firme, realmente, na crença da ressurreição de Jesus Cristo. Viram que tudo depende dela. Talvez agora a gente encare a ressurreição com outros olhos. Tudo, todos os outros milagres são mais prováveis, mais críveis, se a gente acredita na ressurreição de Jesus Cristo. Então, que a gente possa avaliar essa nossa crença. Não tenho ainda o testemunho. Vamos procurar esse dom de saber, de acreditar que Cristo realmente levantou dos mortos. Tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. E essa aula que eu deixo com vocês hoje em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta final? Obrigado mesmo por terem vindo.